Então, uma vez que nós só somos aquilo que aprendemos e a nossa mente ou a nossa mentalidade só muda de acordo com o que nós aprendemos e estamos abertos a aprender, isso resulta em crescimento, isso resulta em fortalecimento do conceito, do pensamento, da nossa vida intelectual, né? Porque todos nós temos um intelecto, ok? Você tem um intelecto. Diga, eu tenho um intelecto. Então, eu sou o quê? Um intelectual. Porque eu tenho um intelecto. Agora, existem níveis de intelectualidade, ok? E esses níveis, quem vai determinar quem é? Você. Na minha vida sou eu, na sua vida é você. Como você lidera a sua vida vai determinar o seu nível de intelectualidade. Ok? Tudo bem até aqui? Então vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 16. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 16. Só uma palhinha hoje para nós iniciarmos aqui essa matéria de cristologia, tá bem? Hoje também está com a gente aqui, prazer, o pastor Juscelio, está ali também, Juscelio Moreno. Deus abençoe. O pastor Juscelio, pastor Otaí, conheço desde o Brasil, tá bem? Um servo de Deus, uma enciclopédia ambulante. Certo? Pergunta qualquer assunto para ele sabe, irmão. É impressionante. O pastor Juscelio é uma bênção. E está com a gente hoje aqui nos honrando. Deus abençoe, viu, pastor? Assim como a sua esposa, a sua família, em nome de Jesus. Tá bem? Bom, Mateus 16, quem achou, diga amém. Amém. Pronto. Então vamos ler Mateus 16, o verso 1. Vamos fazer uma exegese texto a texto, versículo a versículo, ok? Tá bom? Para nós chegarmos ao entendimento. Diz assim o verso de número 1. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Bom, por que nós vamos iniciar aqui? Porque aqui tem a célebre pergunta de Jesus. Lá no versículo de número 14. Vamos lá. Versículo de número 14. Jesus primeiro pergunta: quem os outros, digam os outros, dizem que é o Filho do Homem? Aí eles responderam: dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias. Outros dizem que é um dos profetas. Aí Jesus muda a direção da pergunta. Porque primeiro ele pergunta o que os outros, ou a multidão, ou as pessoas à nossa volta estão dizendo sobre mim. E agora ele muda. Para vocês. Isso é importante. E vocês, ou para vocês, quem eu sou? Porque a pergunta de Jesus, ela quer mostrar algumas verdades. Primeiro, ele quer saber o que a multidão acha dele. E segundo, ele quer saber o que os seus discípulos acham dele. Isso aqui, gente, define a nossa fé. Define a intensidade da nossa fé. E define aonde a nossa fé está nos levando. Poxa, pastor, então o que tem a ver fariseus, saduceus, a pergunta de Jesus? É muito simples. Vamos entrar dentro do contexto aqui para nós entendermos uma coisa. Primeiro, Jesus é abordado pelos fariseus e saduceus. Quem são os fariseus e saduceus? Os fariseus e saduceus são religiões distintas que se originam no período interbíblico. Sabe essa página branca de Malaquias a Mateus? Pois é, essa página branca ela tem aproximadamente 400 anos de história, tá?
que são os 400 anos do silêncio de Deus. Quando Deus silencia com a humanidade. Deus não levantou profeta, Deus não recebia sacrifício, Deus não falava com a humanidade, Deus estava de mal com o seu povo. É como se Deus chegasse assim para Israel e dissesse assim, corta aqui, estou de mal de vocês a partir de hoje. Pronto, 400 anos de silêncio. Agora explica para mim, como é que uma nação vive 400 anos em silêncio, sendo que, à medida dos anos e tempos e séculos que Deus se comunicava com o povo errava tanto, o povo tinha a sua vida naquela gangorra espiritual e só fazia bobagem, e agora Deus está em silêncio. Deus não está cobrando mais ninguém. Deus não está falando com mais ninguém. Como é que está isso agora? Se levanta então uma revolta dentro da tribo dos levitas por um homem chamado Judas o Macabeu. Dentro dessa revolta, é importante nós entendermos que dentro de todo esse contexto, se há uma necessidade de que a lei pudesse ser passada aos mais novos, que ela pudesse ser transmitida. Então se cria-se algumas religiões, entre elas os fariseus, ou o farisaísmo. E o que quer dizer o nome fariseus? Alguém arrisca? O que quer dizer o nome fariseu? Santos. Separados. Agora imagine, você tem dentro do povo de Deus um grupo de religiosos que diz assim, nós somos os santos. Conhece alguém assim? Que diz, eu oro. Eu estudo 5, 6 horas por dia. Eu faço. Conhece alguém assim? Isso é discurso de fariseu. Ok? Então, o texto diz, e a história conta, que esses fariseus, esse grupo foi desenvolvido justamente para isso, para guardar a lei à risca, e eles tinham por doutrina obedecer todas as leis. Eles tinham a Torá como regra. Já em oposição aos fariseus havia os saduceus. Os saduceus era como se fosse o suprassumo do sabor da elite religiosa de Israel. Era os prateleiras de cima. Era o topo. Politicamente, eles eram os caras. Não acreditavam na lei oral, não seguiam à risca todos os mandamentos, não acreditavam em demônio, não acreditavam em anjos e muito menos em ressurreição. Ó, que problema. E sabe qual é o maior problema? É que eles não acreditavam em nada disso, não acreditavam em demônio nem anjo, e aí Satanás leva Jesus aonde? Ao pináculo do templo, aonde eles se reuniam. Dizia, é tudo meu. Ou seja, você acreditando ou não, o mundo espiritual é real. Dá para entender isso aí? Esses são os dois grupos que são inimigos, que dividem as cadeias do sinédrio, cada um com a sua opinião intelectual, religiosa, né? De si mesmo. Os fariseus foi denunciado por Jesus várias vezes. E essa aqui é uma dessas vezes. Né? E eles eram inimigos, mas contra um inimigo muito mais poderoso, eles se unem. Os fariseus e os saduceus agora são coleguinhas. Ó, dedinho. Amizade de dedinho. Como é que é isso, pastor? Vamos reunir aqui, vamos pegar esse cara, porque o povo não está vindo mais na sinagoga. O povo não está vindo mais aqui ouvir a gente. Estão indo para onde? Estão indo para os desertos. Ouvir Jesus. Estão indo para, em vez de entrar para o templo, estão ouvindo ele nas escadarias do templo. Que negócio é esse? Está errado. Então a gente tem que caçar alguma coisa nele para poder impedi-lo de pregar. Porque a mensagem dele é diferente da nossa. A palavra que ele prega é diferente da nossa. Nós pregamos a lei. Parece que ele veio para desfazer a lei, trazer um novo conceito de lei. Ora. Então eles se unem contra Jesus. Saduceus e fariseus. Ou seja, dois inimigos se unem contra um inimigo em comum. Isso aqui é interessante, porque o texto diz que a motivação deles era achar um erro em Jesus. Porque Jesus é mestre. Jesus é rabino.
E todo rabino tinha que ter discípulo. Para ser rabino, tinha que ter no mínimo de 7 a 12 discípulos. Jesus tem 12. É rabino. Vamos caçar alguma coisa nesse rabino para a gente desmascará-lo. E aí eles chegam para Jesus, todos espirituais. Porque fariseu é assim, saduceu é terrível. Eles chegam e dizem assim, mestre. Eles nem reconheciam Jesus como mestre. Mentirosos. Nos dê um sinal para a gente crer. Nos dá um sinal extraordinário do céu para nós crermos em ti. Porque a gente quer crer. Nós queremos acreditar. Mentirosos. Falsos. Hã? Mas nós precisamos de um sinal. Aí Jesus, com muita sabedoria e perspicácia, olha para eles e diz, vocês interpretam o tempo. Quando o céu está avermelhado, quando o céu está avermelhado e sombrio, vocês sabem que vai chover. Vocês são bons para interpretar as coisas da terra, mas não são bons para interpretar os sinais dos tempos, porque os sinais dos tempos só é revelado de forma espiritual. A pergunta de Deus para nós é a seguinte, você quer ser bom nos sinais da terra ou você quer ser bom nos sinais dos tempos? Porque os sinais da terra, do tempo natural, você adquire numa sala de teologia, adquire numa sala de faculdade. Mas os sinais da revelação dos fins dos dias ou dos sinais dos tempos só pode ser adquirido através da revelação do Espírito, por aquilo que já está escrito. E aí Jesus denuncia eles. Porque se tem uma coisa que Jesus gosta é desmascarar fariseu e saduceu. Ele diz uma geração. E ele não está dizendo saduceus e fariseus. Ele está dizendo uma geração. Por que ele se refere a uma geração e não aos saduceus e fariseus? Por quê? É uma pergunta, gente. Vamos lá, me ajuda aí. Vocês estão tudo com cara de ué para mim. Me ajuda. Por quê? Porque a doutrina de uma geração é dada por uma liderança. Uma geração só se comporta de acordo com a doutrina que recebe. Acho que vocês não estão prontos para ouvir isso não, hein? Ninguém dá glória? Hã? E qual que era a doutrinação e o comportamento daquela geração? Sinais. Um dia Jesus chegou assim e falou, cara, hoje Jesus já acordou com a pá virada, sabe? Como diz meu pai, com a Bahia fumaçando. Ele diz assim, hoje eu vou acabar com esse negócio. A igreja está muito cheia. É. Que aí, Jesus, tá maluco? A tesouraria tá bombando. Tá todo mundo aí, os discípulos, fazendo cordão humano, isolamento humano pro senhor passar. Que história é essa? Não, hoje eu vou acabar com esse negócio. Mais da metade vai embora, quer ver? A partir de hoje, quem me segue por causa dos sinais que eu faço, vaza. Contextualizando, obviamente, né? E um povo foi embora. Aí diz assim, aqueles que estão me seguindo por causa do pão que eu multiplico. Lembra dos 5.000? Os 4.000 depois? Vaza, hoje não tem comida. E uma galera foi embora. Pedro começou a ficar preocupado. Judas, então, já estava endemoniado. A receita caiu. Quer ver tesoureiro endemoniar é quando a receita cai. Vou nem falar o nome que o pai revelou aqui agora. Né? Judas já estava preocupado. Aí Judas chegou e falou, Pedrão, seguinte, irmão, fala com ele aí, cara. Porque não tem como, o povo tá indo embora. Receita caiu, como é que vai fazer? Aí Pedrão chega e fala, senhor, tá segurado aí, irmão. O senhor tá muito bravo hoje. Sabe aquele dia que o pastor tá nervoso, quer matar todo mundo? Assim, ó, hoje é o seguinte, eu tô, segura aí. Né? O pastor tá nervoso hoje. Tem dia que o pastor tá bravo. Né? Já viram o pastor bravo? O pastor bravo é terrível. O pastor bravo mata, enterra o corpo e é terrível, irmão. Tem jeito não. Lembra de Moisés? É triste. Né? E aí o texto diz que Jesus olha para Pedro e diz assim, você também não quer ir embora? Você faz parte dessa geração que está à busca de sinais? Quem é você? Você faz parte da geração que busca sinais? Ou você faz parte de uma geração que busca o entendimento da fé?
E aí Pedro olhou e disse, opa, calma lá, amigo, pega leve. Para quem irei eu? Não é para onde. Isso aqui é forte demais, gente. Não é para onde, é para quem irei eu? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluia. Então, essa é a geração que os fariseus e os saduceus estão produzindo. É a geração do nosso tempo. Quer ver isso aqui está lotado? O profeta tal vai estar aqui, revelando NIF, ó, cor de combinação. Os irmãos nem usam mais combinação hoje, né? Meu Deus do céu. Ninguém sabe o que é isso. A maioria aqui não sabe o que é isso. Sabe não? Né, professor? Sabe não? Combinação. Antigamente não podia pregar com camisa assim. Tinha que usar uma por baixo, depois essa. E fecharam até aqui, meu irmão. Brabo. Né? Antigamente, eu me lembro, eu era criança, teve um culto assim, aqueles cultos proféticos na igreja, e Deus tomou o pastor que estava pregando, e para falar com uma pessoa, e a irmã chorava assim e tal, e dizia, para tu saber que é Deus, a cor da combinação é tal. Ai, miséria, isso é profeta mesmo, né? Hoje não, o pessoal fica aí se gabando de CPF, de NIF. Antigamente era cor de combinação, irmão. O negócio era bravo. Tá escondido mesmo, né? É luta. Então, ou seja, olha a geração que os fariseus e saduceus estão produzindo. A pergunta é, você sabe diferenciar se você é fariseu ou saduceu ou não? Quem nós estamos sendo? Essa é a pergunta. Porque o aprendizado tem que nos confrontar para nós identificarmos quem nós somos no corpo de Cristo, ok? Para nós entendermos quem é Jesus, primeiro nós precisamos saber qual é a sua doutrina. Quem é ele? O que ele exige de nós? Qual é o projeto dele para mim? E se o que eu estou fazendo faz parte do projeto dele. Porque senão eu vou andar em círculo, igual o povo de Israel no deserto. 40 anos. E a maioria morre. Tem esse problema. Vamos continuar. Exegese do texto. Aí Jesus diz, uma geração perversa e adúltera me impede um sinal. Olha, isso aqui é poderoso. Porque Jesus Cristo denuncia os fariseus e saduceus, chamando eles de adúlteros e perversos. Gente, isso aqui é forte demais. A sua liderança é adúltera e perversa? Mas eu não lidero nada, pastor. Lidera sim, a sua vida. É de sua responsabilidade. E adultério aqui não é o artigo porneia de prostituição sexual. Não. É adultério da palavra, do que está escrito. De interpretar errado aquilo que já está escrito. Ok? Então, cuidado como você anda interpretando a Bíblia. No Brasil, tivemos um caso recentemente de um senhor, um pastor, que se casou com outra irmã da igreja, adulterou com ela porque ele abriu a Bíblia em Oséias e estava escrito, e adultera com ela. Ele pediu confirmação a Deus e apareceu em Joel, adultera com ela. Joel não, Oséias, perdão. Não respeitou vírgula, não respeitou contexto histórico, não respeitou nada. E foi lá e adulterou com a irmã. Aí a repórter perguntou, mas vem cá, você não viu essa vírgula aqui não? Aí ele, vírgula onde? Pois o óculos. É adúltera, né? Pronto. Aí falou assim, ué, como é que é? E agora? Agora já foi. Agora foi, já era. Então, amados, é aquele que adultera a palavra, aquele que tira e que acrescenta, que interpreta de forma perversa. Perceba que todo fariseu e saduceu nunca serve para ele aquilo que é confronta, é sempre para os outros. Né? Não, é para o irmão que não veio, não é para fulano. Isso aqui, se ciclano tivesse aqui, rapaz, ó, era para ele. Mas vamos lá, versículo 5. Jesus, no 4, Jesus se retira. No 5, Jesus tendo passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar o pão. Olha isso aqui. E Jesus disse, fiquem atentos.
Cuidado com o fermento dos fariseus. Isso aqui mostra uma realidade dos discípulos de Jesus, tá? Porque Jesus multiplicou a primeira vez pães para 5.000 pessoas, na segunda vez pães para 4.000 pessoas, e agora eles sempre andavam com um pãozinho, porque vai que dá fome. É isso que dá a entender. Agora eles estão andando com um pãozinho de reserva. Vai que dá fome. Só que o reino de Deus não é feito com pão de reserva. É feito com oferta de menino que traz. Entende? Aí eles esqueceram o pão naquele dia, ó. E Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos, imaturos. Tem uma coisa que eu aprendi, uma feita na reunião de obreiro, com o bispo Samuel Ferreira, foi o seguinte, ele diz o seguinte, que nós só somos do tamanho da nossa cabeça. Olha a cabeça dos discípulos. Alguém olhou um para o outro e falou, fermento? Esquecemos o pão. Eita, será que ele está falando porque a gente não trouxe o pão? Agora a gente tem que dar um jeito de comprar pão. Aí Jesus percebeu o alvoroço e disse assim, por que vocês estão falando de pão, das coisas da terra, enquanto eu estou falando de coisas do céu? Porque vocês estão preocupados com o fermento de pão que não esqueceram de trazer quando eu estou vos dando uma advertência de algo que pode salvar a alma de vocês? Porque os discípulos estão num processo de amadurecimento. E nós estamos num processo de amadurecimento, Lucas. Só que nós precisamos focar naquilo que é importante. E o que é importante? A palavra. O conceito da nossa fé. Aquilo que nós estamos buscando. Não o pão. O pão você come agora, acaba, irmão. E um pão na boa, não dá para nada. Estamos viciados em pães, pílulas. Abre o TikTok. Eu não dou de conta de ouvir mais um vídeo de 1 minuto. Porque nós estamos sendo doutrinados aí. São pílulas, pães. Pedaços de pães que você vai passando. Vai no Reels, pedaços de pães que vai passando. Aí tem uma palavra, poxa, essa palavra aqui é forte, 1 minuto. Você nem pegou o contexto dela, nem fundamentou ela. É ou não é? Pois é. Não, essa palavra aqui, ela resolve um dilema pessoal meu. Então tome, uso como verdade. Não, essa frase aqui resolve um problema de fulana ou de fulano que falou de mim. Toma, indireta, resolve. É ou não é? Isso quando não prega, né? Dá vontade de jogar o sapato. É ou não é? Não encontra. Porque, gente, ninguém vive de pedaço de pão. Passa uma pessoa comer pedaço de pão todo dia? Tá com inimigo não, irmão. Se não tiver uma carninha, um negocinho, um feijãozinho, um arrozinho. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Pudim todo dia. É bom? Enjoa, não é? O pudim é bom demais, irmão. Mas enjoa. O que sustenta é o arroz e feijão. Não vou no culto hoje. Por quê? Porque é fulano que vai pregar. Prega nada. É o arroz e feijão, meu filho. É o que vai te sustentar. Não, eu vou naquele culto, porque naquele culto fulano prega e é forte. Isso é pudim, irmão. Isso não sustenta. É só um ânimo. Não sustenta. O que sustenta é arroz e feijão de todo dia. Tinha um pastor que pregava lá no Brasil todo dia sobre o cego de Jericó. Até um dia que a irmã chegou para ele e falou, pastor, não aguento mais ver o senhor pregando sobre o cego de Jericó, irmão. O senhor não tem outra mensagem? Ele falou, você já aprendeu o que sobre o cego de Jericó? Eu aprendi que ele era cego e voltou a ver. Ele falou, pois é, você não entendeu nada. Então eu vou continuar pregando. Quando você aprendeu, tem paz. Porque nós estamos acostumados com o quê? Mastigadinho. Sabe a papinha? A gente só falta mastigar, pôr na boquinha. Mastigar, você só tem engolir. Quanto tempo aqui nós passamos estudando de fato? Quanto tempo aqui nós passamos fazendo isso aqui? Pode falar. Ó. Risca. Pode riscar. Essa é a boca de Deus, mas não liga não, tá bom? Ó. Obrigado. Tá verdinho aqui ainda? Está funcionando? Ah, então pronto. Rabiscando, fazer o que o pastor faz aqui, ó. Ah, o pastor tá lendo o sermão. Óbvio.
que ele está lendo. E ninguém é obrigado a guardar tudo. Mas se está lendo é porque estudou, se preocupou em trazer um alimento, em trazer uma comida, em animar você espiritualmente. Isso aqui é importante. Agora, vamos continuar aqui, gente, que eu já quero terminar. Tá bem? Eles discutiam com relação ao pão. Jesus explica que é sobre a doutrina dos fariseus. E aí no verso de número 13, ele vai para a região de Cesareia de Filipe. E aí é onde começa o negócio a ficar interessante. Por quê? Porque ele reúne quem? Os discípulos. Aqui não tem multidão, ok? Aqui não tem a galera do vamos, Maria vai com as outras. Aqui é só os discípulos. Pergunta básica. Você tem consciência que você é discípulo? Você já se distinguiu ou já se encontrou como discípulo? Você tem ciência que você não é multidão? Tem coisa que serve para multidão, que não serve para discípulo. Nem tudo que serve para a multidão serve para discípulo. Pastor, Deus vai salvar a multidão? Irmão, com a multidão ele tem um particular diferente. Com o discípulo ele tem outro tipo de particular. Porque discípulo multiplica. Ok? Discípulo multiplica. Ok? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então vamos lá. Jesus reúne os discípulos e diz assim: o que as pessoas estão dizendo sobre mim? O que elas dizem ao meu respeito? Vou tomar uma água para a gente continuar. E essa pergunta de Jesus revela algumas coisas. Primeiro, Jesus tinha preocupação com a sua reputação. Pergunta, você como discípulo se preocupa com a sua reputação? Tô nem aí. Importa agradar a Deus. Oi? Qual é a baliza de medida de Deus? É o olhar dos homens. Não, a mim importa. Eu não estou aqui para agradar homem, eu estou aqui para agradar a Deus. Quem disse? Se você não agrada os homens, a sua liderança, você não agrada a Deus. Isso é o maior erro do pentecostalismo. Você não aprendeu a honrar, como o pastor já bem disse aqui, o outro, a minha liderança. As pessoas que eu julgo ter mais do que eu posso aprender com elas, eu não estou honrando a Deus, irmãos. Desculpa lá. É texto, é Bíblia. Não tem como fugir disso. Jesus está preocupado com a sua reputação, porque está dizendo, eu quero saber o que as pessoas andam dizendo de mim por aí, porque é importante nós sabermos o que as pessoas falam de nós. É ou não é? Óbvio que a gente não vai saber tudo, porque se a gente soubesse tudo também, a gente entrava em depressão. É ou não é? Porque o povo não perdoa, não. O povo é terrível. Sangue de Jesus tem poder na vida do povo. É ou não é? Mas pronto, Jesus está perguntando, eu quero saber o que as pessoas estão dizendo sobre mim. E não é sobre a minha pessoa como pessoa. É sobre o que eu carrego. Segunda coisa. Porque o que eu carrego me define como pessoa. Ok? O que você carrega te define como pessoa. Ou você acha que as pessoas vão lembrar da sua carinha bonita? Ou você acha que as pessoas vão querer estar perto de você só porque você é cheiroso? Não. As pessoas querem estar perto de pessoas, de fontes que elas possam beber. Por que você acha que no seu trabalho as pessoas desabafam com você? Perguntam as coisas para você. Vão até você e você, poxa, mas o que eu tenho? Você é fonte. E é interessante porque Jesus diz assim, o que estão dizendo a meu respeito, aí um já se levanta na hora, assim, estão dizendo que tu és Jeremias. Aliás, João Batista é a primeira. Né? Olha o texto. Versículo de número 14. Uns dizem que és João Batista. Isso é o que a multidão pensa. Lembrem-se, a multidão está atrás de quê? Sinais. Quem era João Batista? Conservador. É considerado profeta conservador. O cara que denuncia mesmo, não tá nem aí, vamos que vamos.
É o seguinte, comigo eu falo mesmo, dou nome. João Batista é assim. O João Batista vai perder a cabeça, irmão, não tem problema não. Deus me chamou para isso mesmo. É para arrebento, é comigo. Você vai ir para a espada, a gente vai. Ok. Chegou para Herodias, aliás, para Herodes, não é lícito você tomar a mulher do seu irmão por esposa. Está em adultério, precisa se converter, está para o inferno. Você é João Batista, conservador. Aí uns estão olhando para Jesus no meio da multidão, dizendo assim, ele parece com o João Batista. Parece, a mensagem aí é parecida. Daqui a pouco ele começa a chamar nome, falar, revelar pensamento e tudo mais. É parecido. Ok. Outro se levanta e diz, estão dizendo que tu és o Elias que havia de vir. Ele está falando sobre propriamente o profeta Elias? Não. Está falando sobre a unção que estava sobre Elias. Sobre o espírito que usava Elias. Estão dizendo, ele parece com o espírito de Elias. Ousado, sinais, poderoso nas palavras, mandar descer fogo do céu, mata todo mundo. É ousado nos sinais. Parece o profeta Elias. Perceba que já é a segunda classe de pessoas, de perfil de pessoas que buscam Jesus. Terceira, estão dizendo que tu és Jeremias. Qual é a maior qualidade do profeta Jeremias? Ele é um profeta emotivo. É o profeta das lágrimas. O profeta... Lê Lamentações de Jeremias, você chora com ele. Ele é emotivo. Ele é melancólico. Ele é um profeta dodói. Por que passou o profeta dodói? Porque ele chegou e falou assim, eu não vou pregar mais. Eu não vou falar mais. Porque são tantas pedradas. Ai, estão me crucificando. O aluno do chapéu, estão falando de mim. Hã? É um profeta mais melancólico. Aí alguém se identifica porque é mais melancólico. Diz, não, esse profeta aqui é bom. Então ele parece com Jeremias. Aí se levanta outro e diz, eu não tenho referência profética, então qualquer um serve. Estão dizendo que tu és um dos profetas. Perceba que tem a classe de pessoas que não tem referência. Então qualquer um serve. Chegou aqui, bateu o pé, tem um monte com espada na mão bem ali. Pronto, serve. Serviu. Tá tudo certo. Falou 2 labacanta, labachúria, e acabou, já era. Ganhou, irmão. É homem de Deus, varão. Rapaz, fui orar ali com o varão, foi. Rapaz, 2 horas de oração. Foi mesmo, foi. Que beijo, rapaz. 2 horas falando em língua estranha. Ok, vamos orar em línguas, mas vamos também orar com entendimento, como disse o apóstolo Paulo, né? E aí, como é que é? Rapaz, mãe, tem. Tu é doido, irmão. Porque tem umas visões malucas. É mesmo, é. Tá, e Bíblia? Você sabe com o que eu cresci ouvindo? Eu cresci ouvindo Adão Campos. O irmão que foi arrebatado e foi no céu e no inferno. Ele disse que no inferno tinha o cabelo das irmãs guardado lá, que cortava o cabelo. Irmão, cada heresia louca. E eu cresci ouvindo isso. Rapaz, o irmão mesmo é, né? É brabo. Tinha dedo, tinha unha das irmãs que cortava a unha. Os anjos tinham uma relação de irmã que se depilava. Rapaz, mas os anjos não tem o que fazer não, velho. Não é possível. Os anjos assim, olha lá, O varão não tá sem combinação hoje, tome. Usou short. Soltou pipa. Tá mostradinho, eu gosto assim, né? Gente, e Bíblia? Nada de Bíblia. Coerência bíblica, 0. E a gente aprendeu crescendo isso. Aliás, crescemos aprendendo isso. Então, existem 4 tipos de pessoas, aliás, 4 intenções e buscas que as pessoas têm, pelo menos 4, na igreja. Primeiro, estão atrás de um profeta João Batista, conservadorzão, aqui não pode nada. Aqui tá fechado, acabou. Tem um anjo com a espada na mão ali na porta, passou, as cabeças vão rolar. Ok. Tem as pessoas que buscam um perfil mais parecido com Elias, que é do fogo, dos mantos, dos mistérios,
E aqui é o seguinte, entrou, já entra rodando assim, ó, e vai girando, girando, né? Fazendo Silvio Santos. Ah, não é? Não, é Elias do fogo. Eles interpretam errado aquilo que é fogo de Deus. E tem o terceiro tipo de pessoas, que é a terceira busca dentro da igreja. Você sabia que na sua igreja tem esses 4 tipos de pessoas, né, pastor? Você tá lascado. Mas pronto, ó. Terceiro tipo de pessoas. Isso é em toda a igreja, ok? Eu tô aqui falando pastor para descontrair, mas é em toda a igreja. Jeremias, o melancólico. Tinha um irmão na rádio, rapaz, que ele era bom demais para pedir dinheiro. Era. Amigos, porque Deus tem me dado a missão. E chorava, e chorava. E o Pix, e o Pix rolava. Tem esse tipo de pessoa que busca esse tipo de profeta, de referência. E tem uns que não tem referência nenhuma. Qualquer coisa serve. Tá indo aonde? Tô indo na igreja ali, porque, rapaz, lá é bom. Não, sabe que... eu vou dizer isso aqui. Tem então uma pessoa aqui, que eu não vou falar o nome, disse assim, rapaz, eu vou ali na igreja tal. Por quê, irmão? Rapaz, depois do culto serve um almoço, irmão. Falei, ai, endemoniado. É o grupo que Jesus falou. Pessoa sem referência. Aí Jesus falou, ok, é isso aí que estão dizendo de mim? É, tá certo. Multidão é multidão. Já se espera isso de multidão. Agora, discípulos, o que eu represento para vocês? E aí? Jesus hoje vem aqui e diz assim, o que eu sou para você? Me defina com as suas palavras. Aí uns vão dizer, o senhor é Salvador, mas Salvador do quê? Por quê? Para quê? Como? Os meninos do evangelismo aí sabem as guerras que enfrentam aqui quando vai evangelizar a galera aqui na rua. O povo aqui é metido a intelectual, não acredita em nada. Salvador do quê? Para quê? Como? Explica. Defina o plano de salvação em 3 minutos. Né? Como é que faz? Quem Jesus é para você? Quem o Cristo é para você? Quem Yeshua é para você? Essa é a grande pergunta de Jesus para nós. Porque senão a gente nem continua daqui. A gente tem que parar por aqui, rever os nossos conceitos e de fato ter um encontro com Jesus. Não, Jesus é o cara que me tirou das drogas. Aí, isso é apenas sinais. E você fundamentou sua fé como? No quê? Baseado no quê? E é o que Jesus está perguntando para os discípulos. Para vocês, quem eu sou? E o mesmo silêncio que pairou no lugar é o que está nessa sala. Jesus mostra para os discípulos que o discípulo tem que ter pão. É inaceitável ser discípulo e não ter o que alimentar, não ter a quem alimentar. As pessoas sempre vão recorrer a nós com fome. O que nós estamos dando para aqueles? Um discípulo é obrigado a ter um alimento que sustenta para dar. Okay. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém fala nada? Estão muito tímidos. Vocês estão muito tímidos. Eu nem comecei a dar umas voadoras ainda. Então, gente, quem é Jesus para você? Para uns, Jesus é curandeiro. Você vem cá, vai ser curado. Ele cura mesmo. Cura ou não cura? Para outros, Jesus é o cara do banco que libera crédito imobiliário. Toma a chave. Ele dá casa? Dá ou não dá? Dá. Mas não é só isso. Para outros, ele é apenas o cara que viabiliza, através de networks, possibilidades de ter um carro melhor, uma vida melhor, ganhar dinheiro. Porque pensa comigo, irmão, você aceitou Jesus, né?
Quem que aceitou Jesus, diga amém. Ô, glória. Aí você parou de beber. Alguns, né? Pastor, Jesus, na verdade, ele é quem nos convenceu que nós necessitávamos de um Salvador. Olha. Nós Sim. necessitávamos de aceitar e tomar posse desse plano de salvação para sermos salvos. Não é só somente o mudar de vida enquanto estamos aqui, mas de fato percorrer esse caminho para que no final nós possamos ser salvos. Muito bem. Boa definição. Diga, Leonel. Você levantou a mão? Ou eu entendi errado, varão? Desculpe. Pode falar, irmão. Peraí, deixa eu desligar o microfone, o senhor fala muito alto. Pronto, pode falar, irmão. Tô brincando com o senhor, viu? Fico bravo comigo não, viu? Aleluia. Olha o Júnior Trovão aí, baixando aí. Diga. Eu olho primeiro assim, né? Que a palavra de Deus fala, né? Que nós não aceitou. Ele nos aceitou. É verdade. Primeiramente, ele nos aceitou da forma, né, contaminosa que nós vivíamos. Exatamente. E o Espírito Santo me convenceu que eu necessitava dele para todas as áreas da minha vida. Oh, glória. Né? Então não foi só um mero sinal que ele me deu, que me tirou da bebida, me tirou da droga, me tirou da prostituição. Não, ele me convenceu, porque eu sem ele não sou nada. Olha aí. Isso para mim é Cristo. Ó, até arrepiou aqui, irmão. Aleluia. Glória. Diga, Paula. Que nós precisamos de um Criador, é exatamente isso que nos leva até Deus, é a graça. Uhum. Ele falou, por exemplo, eu falo por mim, desde criança eu vejo a mão de Deus na minha vida, sabe? Desde quando, ou seja, ele nos escolheu realmente, como foi dito, sabe? E é isso que mantém a nossa fé nele, esse amor, essa pureza, né? Que nos guia, e como o Paulo falou, né? Que nos faz entender que nós temos um lar para voltar. Sim. Nos faz entender que nós temos alguém que nos espera. Sim. Então, é basicamente só complementando aquilo que o Paulo falou, ele nos convence todos os dias. Então, Jesus é isso, ele é tudo, basicamente, né? Porque tudo vem dele, tudo é para ele. E tudo que existe, né, é em volta dele, ou seja, só temos ele. Por isso nós o amamos. Ok. E a resposta de Pedro, ela vem, né? Bem. Pedro pessoal é único. Então, na verdade, ele resume o seguinte: se eu olhar para a direita, não há ninguém. À esquerda, não há ninguém. Para trás, não há outro. Então, Pedro, só tu. Não tem mais ninguém. Não tem para onde a gente fugir. Não tem para onde a gente ir. De fato, ele para nós, ele é o único. A via para a vida eterna é a única via. É isso. Diga lá. Entender quem realmente ele era. E a resposta que estava faltando veio do Pai. Isso. A resposta que estava faltando veio do Pai. A revelação que veio para Pedro, dizendo: tu és o Cristo de Deus. Não. Isso aí. Pai. Jesus disse: o Pai te revelou. É isso aí. Isso é forte. Isso que eles precisavam. Exatamente. E eles até aquele momento não tinham entendido quem era Jesus. A partir daquele momento, Jesus começa a falar de uma forma diferente com eles. Começa a revelar coisas que eles, da forma que ele ia revelando, eles ainda não tinham entendido. Até o Calvário, eles ainda não conseguiram. Quando eles viram Jesus ressurreto, Opa. ele disse quem ele é. Faz sentido agora. Quem ele é. Faz sentido agora, né? É isso aí. Diga lá, Lucas. É que Pedro deixa claro que ele entendeu isso. O pastor falou sobre o evangelismo, esse desafio. Pedro fala assim, que é um texto que eu gosto muito: estejam preparados para explicar, para defender a razão da fé. Por que você serve a Deus? Como o pastor falou aqui agora, exatamente isso. Ele entendeu tanto que é mais ou menos assim: você consegue explicar para alguém por que você serve Jesus? Estejam preparados para explicar a razão da vossa fé.
Então, um evangelismo, um desafio desse, às vezes a gente é conduzidos como manadas. Então, por isso é importante um trabalho como esse teológico, porque muitos não conseguem entender a razão da fé. E Sócrates morreu por quê? Porque ele desafiava as pessoas nas suas convicções. Ele perguntava, questionava como questionava no evangelismo. E ele incomodava tanto porque as pessoas não tinham convicção no que elas entendiam. Por que você acha assim? Por que você serve a Deus? E Pedro fala, você consegue explicar por que você serve a Deus? Será que é só porque ele te deu pão, libertou, transformou? Não, existe um plano maior. Então, isso é muito poderoso. Sim. Esse choque no evangelismo mostra que, muitas das vezes, nós não temos convicção da nossa fé. Por que você serve a Deus? As nossas bases teológicas são frágeis. São frágeis. Nós somos muito mais ritualistas do ponto de vista religioso do que teológicos. O que é o teológico? É entender a nossa fé e saber repassá-la. Por exemplo, em 3 minutos, você repassa o plano de salvação. Por quê, para quê, quando, onde. Mas para isso você precisa internalizar primeiro. Esse plano precisa ser inato, fazer parte do seu DNA. Todo o resto é secundário. Porque todo momento nós estamos evangelizando alguém com a nossa conduta de vida, com a nossa palavra, com o nosso bom dia, com nossos relacionamentos. E é isso que Jesus está perguntando para os discípulos. Quem eu sou para vocês? E o que eu sou para vocês tem mudado o quê na sua vida? No que tem mudado? Porque isso a gente precisa perguntar, gente. No que tem mudado a sua vida depois que você encontrou Jesus? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá? A teologia, ela só revela o crente que já tem dentro de você. O conhecimento só revela a intelectualidade que já tem dentro de você. Se você é um crente frio, você vai ser um crente frio que aprendeu teologia. Se você é um crente que tem o coração aquecido pelo Espírito, pelo conhecimento, pelo conhecer a Deus, pela salvação, pelas coisas espirituais, você vai ser um crente que sabe teologia aquecido pelo Espírito. A mesma coisa é o dinheiro. O dinheiro não muda ninguém. O dinheiro só potencializa a pessoa que você já é. Se você é egoísta, você vai ser um egoísta com dinheiro. Se você é gente boa, você vai ser gente boa com dinheiro. Só vai potencializar. Ok? Então vamos continuar aqui para a gente encerrar. Já estamos na nossa hora. Tá? Olha só. E Jesus perguntou, verso 15. E vocês, quem dizem que eu sou? E respondendo Simão Pedro diz, o Senhor é o o que quer dizer Cristo? Qual é o significado da palavra? Ungido ou Messias, ok? Não é o sobrenome de Jesus, tá? Não é bem? Não é o sobrenome dele. É a posição espiritual dele. Ungido. O Messias. Tá? O Filho do Deus vivo. Pedro tem 2 revelações aqui. Primeiro, que ele é o escolhido, que ele é o Messias, que ele é quem eles esperavam de fato, que ele é ungido de Deus. E segundo, que ele é o Filho de Deus. Porque todos sabem que ele é o Filho do homem. Porque em algumas traduções está escrito, o que dizem ser o Filho do homem? É ou não é? Ou seja, todos sabem que ele é o Filho do homem, mas Deus revela a Pedro, através do Espírito, que ele é ungido, Messias, e é o Filho de Deus. Essa revelação aqui é muito importante, porque todo estudo da cristologia está embasado nisso. Tá? Continuemos. Então Jesus lhe afirmou,
Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso a você, mas o meu Pai que está nos céus revelou a ele. O Pai revelou a ele. O Pai revelou a ele. Quem revela o Filho? Quem revela o Filho? Ok. E agora, quem revela o Filho? Hã? Quem revela o Filho é o Espírito Santo. Lembre-se que aqui, Jesus ainda não morreu. O Espírito Santo não manifestou. Ok? Então quem revela o Filho é o Pai. Mas após Atos 2, quem revela o Filho é o... E ele vos fará lembrar das minhas palavras. João capítulo 14 e 15 fala, tem todo esse contexto. Isso aí é para a matéria de pneumatologia. Ok? Então, primeira coisa, irmão. Quem revela o Filho é o Pai. Mas como é que o Pai vai revelar o Filho se eu não sei nem quem é o Pai? Como é que faz? Né? Mas nós já sabemos quem é o Pai. Aí o Pai vem e diz, agora eu vou mostrar para vocês o meu Filho. Aí o Filho diz, agora eu vou apresentar para vocês o meu amigo Espírito Santo. O Consolador, o Paracletos, o igual a mim, da mesma espécie, mesmo poder. Deus. Aí o Paracletos olha dizendo, mas eu vou continuar revelando quem é o Pai e quem é o Filho. Meu propósito é revelar o Pai, o Filho e convencer você dos seus pecados. E mostrar para você uma consciência espiritual do que você tem feito. Do que você tem vivido. E para onde você vai. Isso aqui é tão lindo porque só dá para conhecer Jesus na sua intimidade quando você conhece o Pai. Jesus disse assim, eu e o Pai somos, quem vê o Pai, vê a mim. Né? Isso aqui é poderoso. Então não dá para conhecer o Filho se não tiver revelação do Pai. Eu tenho que conhecer o Pai para poder conhecer o Filho. E para poder conhecer o Espírito Santo. Mas como é que eu vou conhecer os dois, o último, se eu não conheço o primeiro, que é o Pai? O que o Pai quer de mim? O que o Pai espera de mim? O que Deus planeja para mim? Ele disse para Jeremias, os meus planos para vocês são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí Jesus disse a Pedro, uma vez que você recebeu a revelação do Pai, que você está aberto para receber a revelação, porque tem que estar aberto para receber a revelação, tem que se desprender do seu conceito para receber a revelação, tem que desprender do seu eu para receber a revelação. Uma vez que você recebe, eu te dou chaves. Vamos ler? Também eu lhe digo. Eu antecipei, né? Pronto, vamos primeiro aqui. Depois eu falo das chaves. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelou isso a você, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és... Vocês estão com medo, gente? Tu és Pedro. Olha isso aqui interessante. Tu és... 1, 2, 3. Tu és... Que quer dizer no grego patros. Que significa como? Pedregulho. Ou, numa palavra mais técnica, fragmentos de rocha. Olha que bonito. Né? Fragmentos de rocha. Tu és fragmentos de rocha, Pedro. Mas aí Jesus olha e muda o termo. Sobre esta... 1, 2, 3. Sobre esta... Eita, o D ficou feio aqui, que só demais. Pedra. Pedra, do grego, Petros. Pedro, patros, fragmento de rocha. Pedra, Petros, que quer dizer rocha maciça. Sobre essa.
Aí Jesus diz, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. O fato é que é o seguinte, irmão. Somos figuras de Pedro, simbologias de Pedro, fragmentos de rocha. Lembra que o salmista Davi, no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, e firmou os meus pés sobre uma Petros, rocha maciça. Pôs um cântico novo na minha boca. Agora o que ele está dizendo? O fragmento de rocha? Sem mim, você é apenas uma pedra. E o que a gente faz com pedra? O que é bom fazer com pedra? Hã? Não, pastor, é jogar na cabeça do outro. Você sabe o que é com pedra? Ó. Eu lembro que eu dei um... Sabe, lembra do estilingue? Quem é da época do estilingue aqui? Não, Badoca eu já não sei, pastor. Essa não é da minha época. Mas o estilingue... Um dia eu peguei uma pedrinha e já na testa da minha irmã. Pronto. É. Porque pedra na mão de quem não tem Jesus só serve para ferir os outros. Os irmãos é bruto. Pois é. Meu Deus do céu. Era sniper. Era um sniper. Pois é. Era um sniper. E aquelas pedras que faz aquela curva assim, ó. Parece que ela vai pro outro lado. Aí do nada ela volta e tome na cabeça. Não é? Então, pedrinha de Jesus. A pergunta é, você é pedra que é rumada, como diz o baiano, na cabeça dos outros, ou você é pedra de edificação? Hã? Eita glória! Como diz o homem do chapéu, isso é para glorificar de pé, irmão. Aleluia! Quem é você, pedra? De fato, você é uma pedra, eu sou uma pedra. Porque Jesus edifica em cima de uma pedra angular. Ele nos edificou como pedra. Ele constrói em nós a sua vontade. Ele constrói em nós o seu querer. Assim como ele é pedra de esquina, que a construção da salvação, que a construção da redenção foi edificada nele, ele constrói em nós para que outras construções possam subsistir. Nós somos edifício de Deus, morada de Deus, casa de Deus, habitação do Altíssimo. Ele construiu em nós tudo isso. Aleluia! Aí Jesus diz, uma vez que você é pedra de edificação, eu vou liberar chaves do reino. Olha isso que interessante. Chaves do reino. Deus liberou chaves do reino. E isso é para outro dia. Mas pronto. Com relação a isso, ele diz, eu liberei chaves. E toda vez que vocês concordarem, isso aqui é poderoso. O poder da concordância, pastor. O poder da concordância forçou o céu. A Bíblia diz que uns camaradas, liderado por Nimrod, se reuniu e disse, vamos fazer uma estrutura, uma torre que chegue no céu. Eu quero saber que história é essa que tem um Deus que meus pais contavam e que é inacessível. Vamos chegar. Aí o texto diz assim que eles concordaram e começaram. O céu reuniu numa reunião extraordinária, dizendo assim, é o seguinte, se nós não descermos e pararmos, vai dar problema. O poder da concordância é poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. No que você tem concordado? Quais alianças de concordância você tem feito?
Ah, não, pastor, isso é bobagem. É não. Muitas vezes resultados da nossa vida são causados por concordâncias e mesas que sentamos que geram em nós situações adversas. Ele diz, eu vos darei chave do reino, e o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês concordarem aqui será concordado lá. Gente, agora é interessante, tá? Por quê? Porque todo mundo usa o texto dizendo assim, que Jesus, certa feita, ele usa a expressão dizendo, tudo que pedires ao meu Pai crendo, mas um texto antes está escrito, se vocês estiverem em mim, e a minha palavra estiverem em vocês, aí muda tudo. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, pera lá, pastor, você está querendo dizer que o que eu estou pedindo há 20 anos não aconteceu porque eu não estou nele, nem a palavra dele está em mim? É. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa faltando. Tem alguma coisa falhando. E é sobre isso que nós vamos estudar dentro do estudo da Cristologia. Isso aqui é só uma introdução para nós depois falarmos sobre ministério real, sacerdotal, profético, natureza humana, natureza espiritual, falarmos sobre o seu sofrimento. Vamos entender porque o texto diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus morreu, como é que é isso? Ele pecou? O texto diz que não, mas ele morreu. Então se o salário do pecado é a morte, como é que a gente resolve isso? Então tudo isso nós vamos estudar dentro de Cristologia. Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Deixa eu desligar isso.